De todas essas histórias, você escreveu seu primeiro livro, que foi o Direto da Selva. Direto da Selva. Que tem, além dessas, tem muitas outras histórias dentro Cara, dele, tem bastante né? história no livro. Tem, porque o que acontece? Que eu falei aqui antes, né? Naquela época a Veja era aquela coisa monumental, né, cara? Gigantesca, Eu fazia matéria na Veja, Potência. que a matéria saía no sábado na revista, no domingo às vezes. Às vezes nem chegava na segunda-feira. No domingo, muitas vezes, no máximo segunda-feira, o presidente da República estava comentando o que eu tinha escrito, assim, matéria minha, entendeu? Que fantástico. Era nesse nível, cara, a potência da Veja. E amigos meus do Brasil todo liam, né, as matérias e vinham me falar muitas vezes, cara, que matéria legal, aquela toda, não sei o quê. Mas como é que você chegou naquele lugar, entendeu? Porque a matéria era só a reportagem. Pontual o assunto. ali, né? O making off da matéria não interessava na Veja. Não é como, porque assim, o Globo Repórter tem muito isso, né? Aham. Eles mostram muito o making off, né? A Sim, aventura de fazer a reportagem. Pra Veja isso não interessava, né? Por exemplo, a história lá do biólogo que eu fui fazer a matéria do jacaré. Uhum. A matéria era sobre o trabalho do cara. A aventura que eu passei pra fazer aquilo não interessava, entendeu? E aí, amigos meus faziam, cara, como é que você chegou nesse lugar? Aí eu ia contar, né? Todo o processo pra fazer a matéria. E aí, bicho, várias pessoas diziam, cara, essas tuas histórias parecem coisa de Indiana Jones, velho. Mas é Faz um igualzinho. livro sobre isso. Eu disse, será, cara? Faz. Eu achava meio arrogante, assim. Eu achava que as pessoas iam se interessar por histórias que eu passei, sabe? Mas de tanta gente falar, aí eu parei pra pensar, falei, cara, de fato, são histórias bem interessantes mesmo, né? Aí eu fiz um isso é livro sobre louco. essas histórias, né? E assim, na minha cabeça ia ser só aquele livro e acabou, entendeu? Não pensava, não tinha a menor pretensão de ser escritor, cara. Menor. Lá na Amazônia é rota pra tráfico de drogas também? Muito. Tem uma Só que aí é aéreo, então. Sim, né? sim. O pessoal não entra ali com... E tem uma região na Amazônia que é a fronteira tríplice, que é Brasil, Venezuela, Colômbia, que aí, meu amigo, ali é mundo cão total, velho. É a região de longe mais violenta, mais sem lei Sério? da Amazônia. A fronteira tríplice, Brasil, Venezuela e Colômbia. Eu achava que a tríplice mais Que é a região ali, mais ou menos, onde o Dom e o foram mortos. Bruno foram mortos. Porra, mano. Eu achava que a tríplice fronteira mais perigosa era a do Paraguai. Não, com- nem se compara. nem chega perto. Nem então. nem perto. Porque tríplice fronteira é foda, né? O povo não sabe, mas você mata um cara, amanhã você tá na Não, Colômbia. não, Mata um país, cara, daqui 5 minutos você tá na Ali, Venezuela e ninguém te acha. Naquela região ali a coisa é muito punk. E é o E aí? tráfico que manda lá. E aí, cara, eu fiz esse meu primeiro livro sem nenhuma intenção de fazer outros. E aí, em 2000 eu lancei o livro da Selva em 2002. Aí, em 2003, eu fiz uma reportagem sobre violência agrária, né? Assassinatos de agricultores em conflitos por causa de terra no Brasil. Uma matéria chamada Viúvas da Terra. Porque geralmente quem vai para o confronto, com madeireiros, fazendeiros, são os homens, né? E aí os caras são assassinados e ficam as mulheres. Então eu falo dessa questão, desse problema, pelo ponto de vista das mulheres, né? Por isso chama Viúvas da Terra, a matéria que eu fiz. Essa matéria ganhou o prêmio no Brasil, fora do Brasil. E aí o grande amigo meu, fotógrafo, Valdemir Cunha, falou, cara, faz um livro sobre essa história, cara. Aí eu falei, Val, cara, não vou fazer não, velho. Tô sem tempo, trabalhando pra caramba. E fazer livro não é pegar a apuração de uma matéria e reescrever. Fazer um livro é outra apuração, outra pesquisa, dá muito mais trabalho. Vou fazer não. Só que o Valdemir Cunha, cara, encheu tanto meu saco que eu fiz esse livro. E aí, foi meu segundo livro. E aí o livro ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura, que é o prêmio mais importante da literatura brasileira. Exatamente. Aí eu pensei, cara, acho que, Eu tô bem nesse negócio diferentemente também. do que minha mãe dizia, eu acho que eu tenho um talento para escrever, né? Aí comecei a levar mais a sério a coisa do livro, né? Aí fiz o terceiro livro, que é O Nome da Morte, né? A História do Matador, que também ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura. Aí eu falei, cara, e é um trabalho que eu gosto de fazer, que eu acho importante, é bom porque num livro sou eu falando, entendeu? Quando eu trabalho em algum veículo,
eu trabalho para aquele veículo. Já trabalhei na Veja, na Isto É, no Estadão, na Globo. E quando eu estou no veículo, eu vou fazer o que o veículo me paga para fazer. Eu estava falando para o Albertinho aqui antes. Eu comecei num jornal como estagiário e cheguei a diretor de redação, né? Já trabalhei em jornal, em revista, em TV, em internet, em rádio. Já fiz tudo que podia fazer jornalismo. E sempre que eu estou em um veículo, obviamente, eu vou fazer o que o veículo me paga para fazer, né? Claro. Só que quando eu faço um livro, na capa do livro não tem nenhum selo. Não tem a marca da Veja, não tem a marca da Globo, não tem a marca do Estadão. Na capa do meu livro, a marca sou eu. Seu nome, né? Clécia Cavalcante. Então ali é o que eu quero falar, do jeito que eu quero falar, entendeu? E aí E acaba sendo o mais verdadeiro. Porque você leva eu o não que sei você se é mais realmente verdadeiro, mas viveu. assim, é o que eu Mas faço. Porque Porque você leva o que você viveu, Sim, né? sim. Assim, não tem mais o que... E aí eu comecei a decidir que realmente, sim, nunca vou parar de fazer meus livros, né? Vou sempre pegar assuntos que eu acho relevantes, que eu acho importantes, tratar assuntos que eu tenho uma visão do meu trabalho como autor, que eu quero falar de temas atuais. Eu falei aqui antes do Laurentino Gomes, né? Foi meu chefe na Veja, um cara brilhante. O Laurentino faz livros históricos, né? Ele tem a trilogia do 1808, 22, 89, e agora lançou outra trilogia fantástica de escravidão, mas sempre com um olhar no passado. Eu trato de temas de hoje, né? Então, todos os meus livros tratam de assuntos atuais, né? Um exemplo bom, falei agora do Laurentino, ele tem a trilogia Escravidão, analisando a escravidão do ponto de vista histórico, do passado. Eu tenho um livro que eu lancei em 2015, que chama A Dama da Liberdade, que é um livro que fala sobre o trabalho escravo contemporâneo, a escravidão que existe hoje no Brasil, que para muitos estudiosos é até pior do que a escravidão do passado. Porque no passado, os donos de engenho, os escravagistas, eles compravam o escravo. Eles pagavam. Então, para eles era um bem, era como se fosse um animal. Então, se você pagou, ele queria o escravo, assim, minimamente bem alimentado para trabalhar. Hoje, os escravos, o cara não paga. O cara pega o coitado no meio do mundo, leva para sua fazenda, o cara não tem salário, o cara dorme no mato, o cara come comida podre. Se o cara morrer, para aí tanto faz. Se o cara fugir, ele mata o cara. Entendeu? Tem Então, muita escravidão no Brasil muito, cara, hoje. Cara. Muito. E assim, a gente tá aqui, todo mundo banho tomado, cheirosinho, com a pizza para comer aqui. E neste momento, tem gente. milhares de homens, mulheres e crianças escravizados em fazendas, usinas do Brasil, dormindo no mato. Cara, esse livro, A Dama da Liberdade, é a biografia de uma mulher, Marinalva Dantas, que durante quase 10 anos ela chefiou. Quando a gente vê matérias de Operação Liberta Escravos numa fazenda ou numa oficina de costura, coisa assim, quem faz esse trabalho é um grupo do governo federal, criado pelo Fernando Henrique Cardoso, que é um grupo que são equipes multidisciplinares, que tem gente do IBAMA, da Polícia Federal, do Ministério do Trabalho. Essa equipe vai em fazendas, usinas e empresas para libertar os escravos. Essa mulher, a Marinalva Dantas, durante quase 10 anos, ela chefiou uma equipe dessa. Então, ela ia nas fazendas, nas usinas, para libertar os escravos. Uma mulher, velho. Essa mulher é fantástica. E aí o livro é a biografia dela. E aí eu conto a vida dela, mas o tempo todo costurando pelas operações dela contra o trabalho escravo. Histórias do trabalho dela junto também. Sim, e aí, cara, assim, é muito revoltante, cara. Você vê que no Brasil de hoje, cara, essa mulher, operações que ela chefiou, operações em que ela estava presente, tirando escravos de fazendas e usinas. Quantas pessoas, cara? Mais de 2.300 pessoas ela libertou da escravidão no Brasil em pleno século XXI. E aí, cara, tem história de crianças, velho. Tem uma história que, assim, é muito, muito, muito triste. O garoto
E tem outra coisa, né? A escravidão do passado era a escravidão que afetava os negros. Hoje, não tem mais isso. É negro, branco, a maioria ainda é negra, claro que é a população mais pobre, né, sofre mais com isso. Contudo, né, o negro sempre é o que sofre mais. Mas não tem mais isso. Por exemplo, esse garoto, menino loiro de olho azul, era escravo na fazenda. Ela libertou esses escravos e aí ela... E tipo assim, essa operação, não lembro, mas acho que foram 30 e poucos escravos ou mais que ela tirou de uma fazenda. E aí, quando ela chegava com a equipe dela, ia libertar os escravos, ela e a equipe dela entrevistavam os escravos, né? Para saber quanto tempo estava ali na fazenda, o que faziam, o trabalho de cada um, como é que chegaram lá, se recebiam comida, se tinham salário, enfim. E aí esse garoto, ela chamou ele assim, ela, mãe, né? Sempre que ela via uma criança, ficava muito comovida. Ela perguntou ao menino, quantos anos você tem? O menino falou, não sei não, senhora. Não, meu filho, ela achou que o menino estava nervoso, com medo, porque como ela ia na operação com policiais, tinha policiais armados perto dela, né, até para dar proteção, porque muitas vezes na fazenda rolava tiro, cara, tinha capanga armado. Cara, entendeu? se o cara tem um escravo, Sim. ele tem coragem de Sim, fazer qualquer coisa. Ele tem capitão do mato também, né, mano? Por isso que Vai fazer as qualquer operações, coisa. por isso que as operações dela, ela ia com força policial, né? Com policiais armados, porque, né, o cara pode, inclusive teve casos de ter troca de tiro, entendeu? E aí ela acalmou o garotinho e falou, meu filho, eu quero saber a sua idade. Quantos anos você tem? O menino, não sei não, senhora. Aí ela falou assim para o menino, qual o dia do ano que cantam parabéns para você? O menino falou, cantam o quê? Ela falou, parabéns para você. Ele falou, não sei. Aí ela cantou para ele, parabéns para você nessa data querida. O garoto falou assim para ela, eu nunca ouvi essa música não, senhora. Cara, vocês têm filho. Eu não tenho, mas imagina. Depois, no grupo de outros escravos que não estavam no lugar que ela chegou, porque tem muito isso, né? Ela ia nas fazendas e tem escravo longe, em outros lugares, e depois rolava, né? Cara, chegou a polícia aí. Chegou a operação. Aí os escravos iam sair do mato e iam para onde ela estava. Aí chegou o pai do menino. E ela perguntou ao pai dele, quantos anos ele tem? Eu não sei se é 12 ou 13, eu acho que era 13 anos. Uma criança de 13 anos, velho, nunca tinha ouvido. Atenção, não é que nunca cantaram para ele. Ele nunca tinha ouvido essa música. O universo dessa criança não tem alegria, velho, não tem parabéns, entendeu? Uma música que qualquer criancinha de 2, 3 anos sabe cantar, essa criança, aos 13, nunca tinha ouvido. E aí, esse menino trabalhava na fazenda como operador de motosserra. E aí, a Marinalva, ela é muito sensível, mãe, perguntou ao menino, mas e como é que você faz para brincar? Porque ela sabe que a criança, né, quer brincar, né? Vai arrumar um jeito de brincar. E a menina falou para ela que brincava desmontando a motosserra e montando de novo. Cara, isso foi em 2000 e pouco, essa história. Não são casos dos anos 70, dos anos 80. É hoje, entendeu? Não sei se vocês viram um filme que até ganhou o Oscar, chama 12 anos de escravidão. Uma história real de um negro americano, acho que é final do século XIX, não tenho certeza. Ou começo do século XX, não tenho certeza. Numa época em que a escravidão ainda era legal nos Estados Unidos, né? Só que esse cara trabalhava, conseguiu dinheiro e comprou a própria liberdade. Aí era um negro livre, né? Que naquele momento da história e naquele país era raro. O normal, digamos assim, o comum, né? O comum era o negro ser escravo. Esse cara foi capturado e mesmo sendo um homem livre, Tá na carta. ficou como escravo. Foi, digamos, reescravizado, né? E esse cara passou 12 anos até conseguir ser solto de novo e ser de novo. Então, por isso o filme chama 12 anos de escravidão. O filme ganhou o Oscar. A Marinalva libertou em 2000 e pouco, não vou lembrar agora, acho que era 2003, 2002, não lembro.
mas sei que já era século XXI. Libertou um cara no Pará que ficou 19 anos escravizado. Cara do céu. O cara era surdo de um ouvido, porque ele trabalhava com motosserra. A motosserra o tempo todo de um lado do ouvido dele, ficou surdo de um ouvido. Vocês acabaram de assistir um corte do podcast Três Irmãos. Se vocês gostaram disso aí, se inscrevam no canal, vai no canal principal também e fortalece com a gente. Tamo junto, vamos lá.